Oi, oi pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Na Volta Eu Te Conto. E sejam bem-vindos ao episódio 21 com a continuação da história. E espero que todos estejam gag de la gag, né, com a história. Enfim, mas ainda tem muita coisa pra acontecer nessa história. Então, no final, deixem um comentário contando o que vocês acharam de tudo isso. Cheguei, subi com as minhas maluchas, entrei no quarto dele pra largar as malas. E quando eu entro no quarto dele, tem um quadro enorme. Não é tipo um quadrinho, é tipo um quadro, pegava a parede inteira, que era uma foto do ex dele. Não era tipo assim uma foto dos dois juntos, de quando eles namoravam, nada. Era tipo assim, só uma foto do ex dele, inteiro, num quadro. Ele não tinha nenhum outro quadro na parede, era só aquele lá. E um quadro enorme. E tipo assim, e daí eu lembrei na minha cabeça, pensei que tipo assim, gente, da outra vez que eu vim isso aqui não tava aqui. Ou seja, enquanto ele tá aqui me conhecendo, a gente tá saindo, tá ficando meio sério, ele achou de bom tom botar um quadro enorme com uma foto do ex dele na parede do quarto dele e me convidou pra ir lá e nem cogitou de talvez tirar o quadro enquanto eu estivesse lá. Tipo assim, gente, é normal uma pessoa ter um pensamento assim? Enfim, aí cheguei lá, né? Levei esse baque. Eu pensei, tipo assim, gente, é uma pegadinha, me trollaram. As emissoras de TV foram longe demais, porque elas estão há meses me trollando e tem alguém filmando. Eu vou aparecer no Faustão, nas pegadinhas, sei lá, qualquer coisa. E aí eu peguei, né, cheguei lá e falei, tipo assim, gente, o que é esse quadro aqui? Daí ele falou, é o fulaninho, o meu ex. Daí eu falei, sim, eu sei que é ele, mas tipo, por que ele tá aqui? Qual é o contexto? Daí ele simplesmente falou assim, o meu ex é uma pessoa importante pra mim. E aí eu quis botar uma foto dele na parede. Daí, nossa, nessa hora eu queria, tipo, sair dali, pegar o primeiro ônibus de volta pra São Paulo, largar tudo e voltar pra minha casa. E aí eu falei, não, olha só, a gente pode ter uma conversa, porque assim, eu tô saindo contigo, eu gosto de ti, só que tu me dá muitos sinais de que, tipo, tu não gosta de mim. E tu deixa esses outros sinais que me deixam inseguro, fazem eu achar que tu não gosta de mim e tudo mais. Fui super transparente, fui super adulto, fui super maduro, falei como eu tava me sentindo, expliquei o que eu não tinha gostado, pipipipopopó. Tipo, sem ser agressivo, violento, nada do tipo. E aí ele simplesmente cagou pra tudo que eu falei e falou, nossa, tu tá exagerando, não tem nada demais. E tananã, é só um quadro. Ou seja, ele não tirou o quadro. Ele, tipo assim, cagou porque que eu tava sentindo, porque que aquele quadro tava fazendo eu me sentir, porque que a atitude dele tava fazendo eu sentir. E assim, aí eu pensei, tá, eu tentei explicar super de bom tom, calmo, tranquilo, e ele cagou pra mim. Então, tipo assim, pensei, tá tudo acabado, vou seguir aqui, porque vou dormir até amanhã, que não tinha mais ônibus de volta pra São Paulo. A cidade era na puta que pariu do interior, então era bem longe, eu ia ter que só pegar ônibus no outro dia. E aí, enfim, e tudo fingindo normalidade. Falei, não, tá bom, então tá tudo certo, deixa esse quadro aí, eu que tô errado, eu que sou a toiça mesmo, e vamos seguir o baile, né? Tá, daí a gente saiu lá, encontrei umas amigas dele que eu já conhecia e tudo mais. E aí no outro dia a gente foi dar um passeio de bike, né? Que eu pensei, não, eu vou tentar pegar o ônibus mais no final do dia. Só que daí a mãe dele falou, tava empolgada com a ceia e tudo mais, e eu pensando assim,
Vou tentar aguentar até o final da viagem e vai ser isso, né? Faltavam alguns dias ainda. E aí, eu tinha prometido que ia passar a ceia lá. Aí eu falei, gente, eu não vou ter como passar virada com mais ninguém, vou tentar ficar aqui. E aí, no outro dia a gente foi dar um passeio de bike e simplesmente a bike dele quebrou. E eu fui tentar ajudar, tipo, caiu a correia. E eu fui tentar ajudar. Só que aí tava demorando um pouco pra eu conseguir arrumar a bike dele, porque, enfim, era difícil, né? E ele ficou puto. Ele ficou bravo, que, tipo assim, ele queria levar numa... Ele falou assim, vai pra casa e eu vou levar numa mecânica. Eu falei, não vou pra casa sozinho. O que eu vou fazer em casa sozinho? Eu vou te ajudar aqui com a bici. E aí ele ficou extremamente irritado. Pegou a bicicleta, saiu pra levar num cara que arruma e me abandonou lá. E aí eu fui pra casa sozinho, assim, chorando e tal. Fiquei super triste, super irritado, assim, porque daí também foi mais um momento em que ele foi, tipo, meio agressivo, assim. E ficou claro que, tipo, ele não queria ter nada comigo, sabe? Que ele não tava gostando de mim e pelas atitudes, assim. Eu falei, gente, eu não quero estar com uma pessoa que me trata assim, ainda mais na rua, tipo, em qualquer lugar, sabe? A gente ia na academia também, e aí tipo, ele me pediu pra não usar algumas roupas lá enquanto eu tava lá. Só que em contrapartida, tipo, na viagem tinha alguns momentos bons também que faziam eu repensar, assim, sabe? O que eu tava vivendo e tal. Teve um momento bem bonitinho que, tipo, a gente ia tomar um sorvete de noite de bicicleta e começou a chover. E a gente não desistiu de ir na sorveteria e ficou, tipo, foi até a sorveteria debaixo de chuva, tipo, muita chuva forte, assim. Foi bem cena de filme, assim, bem fofinho, os dois rindo e tudo mais. E, enfim, tinham momentos fofos e legais no meio disso tudo, que fazia com que eu pensasse, tipo, vou ficar aqui até acabar a viagem, depois eu vejo o que eu faço e tudo mais. E aí teve a ceia, né? Que, tipo assim, a mãe dele veio lá pra nos ajudar a fazer a comida, que a ceia ia ser ali na casa dele. E aí a gente ficou o dia inteiro cozinhando e preparando as coisas. E nesse dia ele me chamou 3 vezes pelo nome do ex dele. Tipo, entre aspas, por acidente, diz ele, né? Só que, tipo assim, a gente já tava ficando há mais de 3, 4 meses, né? Ele errar o meu nome no início ainda é estranho, mas até ok. Mas a gente tava ficando, ele já tinha terminado há mais de 2 anos com o ex dele. E, tipo assim, ele me chamou pelo nome do ex dele na frente de outras pessoas, dos convidados dele lá, que conheciam o ex dele. Então foi, tipo assim, foi 10 mil vezes humilhante, sabe? E o pior de tudo foi que ele nem pediu desculpa nenhuma dessas vezes que ele errou meu nome. Então eu ficava com uma cara de palhaço, sabe? E ele nem pra admitir que errou. E daí, mais uma vez, fiquei chateado. Chamei ele, expliquei, olha só, fiquei muito triste, porque tu me chamou do nome do fulano, e, tipo, como assim, sabe? Tu nem pede desculpa quando tu erra, quando tu comete um erro desses e tudo mais. Acho que essas coisas demonstram que tu não gosta de mim de verdade, e piriri, pororó. E ele, tipo, não, nossa, tu tá inventando, tu tá criando coisas da tua cabeça, piriri. De novo, assim, me desvalorizando totalmente. Só que aí já faltava poucos dias pra eu ir embora. E a cidade dele, como eu falei, era lá na puta que pariu, entendeu? E aí eu falei, tipo assim, vai ser um caos eu ter que comprar uma nova passagem até São Paulo, depois comprar uma outra passagem de avião e tudo mais. Eu tava achando, e tipo, era muito difícil eu sair da casa dele sem ele perceber. Encontrar a rodoviária, encontrar os negócios. E aí eu tava, tipo, tentando ao máximo chegar ao final da viagem inteiro pra chamar, tipo assim, conseguir ir embora tranquilamente, sabe?
Mas assim, mas estava sendo tão humilhante, eu tava me sentindo tão desrespeitado, assim. Gente, juro pra vocês, top 1 situações que eu me senti mais desrespeitado na vida, assim, sabe? Tipo, de humilhação mesmo. Parecia uma coisa, assim, que ele tava fazendo quase que de propósito. E aí, a noite de Ano Novo foi um estopim, assim. Abra um parênteses, estou chegando em casa, mas vocês vão comigo até dentro de casa hoje pra eu terminar de contar essa história aqui, porque não vai dar tempo. Então hoje vai ser um episódio bem longo, senta. Não, já tá acabando, mas... Aí, enfim, a noite o Réveillon da virada, que era pra ser uma noite especial, primeira virada que eu tava passando com alguém que eu gostava romanticamente, né, que era pra ter sido uma experiência bacana, foi um pesadelo. Foi, tipo assim, um completo pesadelo. E aí tipo assim, na minha cabeça eu decidi, tá bom, isso aqui terminou, nunca mais vou ficar com essa pessoa, mas vou ficar aqui até a viagem acabar pra eu poder fingir que tá tudo bem, voltar em casa, até porque, tipo assim, se coloquem no meu lugar. Eu tava na cidade dele, num lugar meio, tipo, distante, assim, em outro estado, em outra cidade, tudo, assim. Era a realidade dele, na casa dele. Eu tinha muito medo de, tipo assim, falar, tá bom, acabou, vou pra minha casa e qual que ia ser a reação dele, sabe? Enfim, tava com muito medo. Então eu peguei e permaneci lá, né, fingindo que tava tudo certo. Mas na minha cabeça já tinha tudo terminado. E nesse período que eu tava, tipo assim... Olha só como é o universo, né? Nesse período que eu tava lá, bem triste, assim, nossa, eu liguei pra minha amiga, Cami. Nossa, coitada, ela me ouviu. Tipo assim, era 1º de janeiro, eu acho, sabe? E ela tendo que ouvir meus desabafos, me ajudando, me dando um suporte. E... Peraí que eu vou abrir, né, a minha casa. E aí, enfim, né, depois num outro dia lá em São Paulo, fui almoçar com meu amigo Léo também, que, tipo assim, me deu muita força, muito apoio, assim. Mas o que eu ia falar sobre o universo é que, tipo assim, ó, nesse período que eu tava lá, que eu tava me sentindo desrespeitado, que eu tava, tipo assim, quando eu ainda tava me questionando, assim, será que eu fico, será que eu não fico com ele, nananã, várias coisas, tipo assim, via internet, ou várias mensagens, assim, meio que chegavam pra mim. Por exemplo, eu uso o CoStar, que é um aplicativo de... astrologia, né? Isso aqui não é uma publi pro CoStar, tá? Mas é um aplicativo que eu adoro. E aí, ele, tipo assim, aparecia toda a mensagem que aparecia era uma pedrada. Era tipo assim, na sua cabeça você já tomou uma decisão. Tipo, eram umas frases assim, e aí eu ficava tipo assim, meu Deus. Daí eram umas outras frases que eu não vou lembrar agora, mas era tipo, sobre amor, sobre não sei o que lá, você merece muito mais do que isso. E eu tipo assim, meu Deus, como pode essas mensagens serem tipo assim, tão precisas com o que eu tô vivendo agora. E aí eu lembro de um vídeo que apareceu pra mim no meu Instagram, que era um Reels. Nossa, eu vou tentar botar o som aqui. O áudio eu acho que eu consigo botar. Porque, enfim, ele era um vídeo bem artístico, assim, com umas ilustrações. Mas o áudio dizia, tipo assim, come back to yourself. Come back to yourself. Stop losing yourself in experience. Come back to yourself. Taste yourself again. Know yourself again. And as you do so, you will realize experientially, even if you don't formulate it to yourself, that I am colorless, transparent, empty, silent, still, at peace. Tipo, e daí ele falava mais algumas coisas, tipo assim, relembre quem você é, relembre o que você gosta, volte pra você mesmo. Eram várias coisas que falavam, tipo assim, pra você voltar a ser quem você era, enfim, sabe? E aí eu percebi que, tipo assim, meu Deus, eu não tava sendo eu mesmo naquele período ali, sabe? Eu não tava sendo, tipo assim, a pessoa
que eu gostaria de ser, sabe? Eu tava vivendo uma coisa meio, entre aspas, romântica ali, amorosa e tal, só que pra ficar naquela relação eu tava deixando de ser quem eu era, né? Porque eu acho que eu sempre fui uma pessoa boa de aconselhar meus amigos, assim, com decisões amorosas e tudo mais, sempre, né, me achei esperto nisso, e quando eu tava numa situação escrota, assim, eu não tava conseguindo abrir meus olhos e enxergar, sabe? E daí vinham esses recados do universo, assim, sabe quando, tipo assim, a gente pensa, eu só queria um sinal, só queria tipo assim, nesse período que eu tava vivendo, realmente só faltava o universo botar num placar neon na minha frente, assim, porque todos os outros sinais que ele podia, ele tava mandando, sabe? E tem um vídeo da Jude que ela fala, tipo assim, que a vida, ela conversa com a gente, sabe? A vida nos dá sinais, às vezes por uma música na rádio, às vezes por uma frase em algum lugar, às vezes por uma conversa no ônibus. A gente tem que estar atento aos sinais que a vida nos dá, assim, sabe? Aos conselhos que a vida nos dá. Algumas pessoas chamam isso de Deus, chamam isso, né, de, enfim, cada um vai interpretar isso de uma forma, né? Mas esse vídeo da Juju, tipo, me marca muito porque eu acredito muito nisso, né? De que a vida conversa com a gente, assim, sabe? Nessas entrelinhas, assim. E nesse momento que eu tava por uma tristeza profunda, assim, e tipo, me sentindo a pior pessoa do mundo por estar aceitando essas situações e não conseguir sair dali, o universo tava me dando esses sinais, sabe? Enfim, daí eu fiquei lá mais uns dias até o final, vivendo, né, várias situações. Gente, tem tanta situação humilhante que eu passei nesses 10 dias. Tipo assim, não vai ter como contar pra vocês tudo aqui. Real, porque eu não consigo lembrar agora, mas eu tenho tudo print, eu tenho um monte de coisa, assim, guardada, sabe? Mas uma outra que eu lembrei agora, por exemplo, teve um dia que ele foi cortar o cabelo, eu fui junto com ele no cabeleireiro, né? E, por exemplo, assim, como era logo depois do Natal, eu levei um presente pra ele de Natal, que eu e a minha família pensamos nele, mandamos um presente de Natal, tudo mais, gastei um certo dinheiro com isso e tal, com um presente bem especial e entreguei pra ele. E ele não me entregou nada, ele não me deu nada de Natal. E tipo assim, tá tudo certo, eu não sou uma pessoa apegada a coisas materiais, não me importo muito. Tipo, as minhas linguagens de amor não são presente, nem nada do tipo, assim. Então, tipo, não me importei, real, foi uma coisa que não me chateou. Só que fez eu pensar de, tipo assim, nossa, né, né? Tipo, eu dei um presente, né? Talvez seria legal receber um de volta, se eu fosse alguém importante pra ele. Tá, mas enfim, né? Deixei isso de lado. Aí a gente foi no cabeleireiro dele, e aí o cabeleireiro dele chegou e falou tipo assim, nossa, porque o fulaninho que tu fica, ele é uma pessoa muito especial, nossa, tu nem sabe o que ele me deu de presente de Natal, me deu um uísque de não sei quantos reais, 500 ou 600 reais. Tipo assim, aí nessa hora eu fiquei chateado, porque daí, tipo assim, tá, tudo bem ele não me dá presente nenhum, tá tudo certo. Não era um combinado que a gente tinha, eu quis dar o presente porque era uma coisa que eu queria fazer, né? Mas aí, quando eu percebi que ele deu um presente caríssimo pro cabeleireiro, que ele vê uma vez no mês, e é alguém que tá prestando um serviço pra ele se preocupou em dar um presente, a pessoa que ele tava ficando, ele não pensou em nada, decidiu não dar nada. Aí eu pensei, gente, realmente, pra essa pessoa aqui, eu sou pior que o cu do cachorro, né? Ai, desculpa, eu nem sei se eu posso falar esses palavrões aqui no... Enfim, vocês entenderam que não era nada, né? Pra ele. E eu ia cada dia, cada momento, eu ia tendo essas realizações, tipo assim, meu Deus, se ele tá me chamando do nome do ex dele, logo, e ele, tipo, não se desculpa, logo, eu não sou ninguém pra essa pessoa. Essa pessoa me odeia. Literalmente, tô igual a Bárbara que fala, aquela TikToker lá que fala, tipo assim, porque esse homem te odeia. E eu tava, tipo assim, realmente com alguém que eu acho que no fundo me odiava, né? Tem uma outra questão aqui extremamente íntima, que tipo assim, eu tenho partes do meu corpo em que eu tenho, tipo, sinto disforia, eu não gosto que outra pessoa vejam, toquem e piriri, pororó. E ele era uma pessoa que sabia disso, que eu tinha tido essa conversa com ele logo no início que a gente começou a ficar e tudo mais. E no início ele respeitava muito, mas depois ali, quando eu tava em São Paulo, ele começou a, tipo assim,
me tocar nessas partes do corpo propositalmente, né, fora de contexto, assim, fora de qualquer noção, tipo, parecia que justamente pra me provocar, sabe? E eu achava de um desrespeito extremo, assim, porque é uma coisa muito delicada, acho que quando você expõe, tipo, uma disforia, assim, sobre o seu corpo pra alguém que você gosta, pra alguém que de um primeiro momento demonstra empatia, demonstra preocupação e demonstra respeito, depois ela começar a usar isso contra ti, nossa, pra mim era assim... absurdo. E tudo bem, eu tava sendo um idiota de permanecer ali naquela situação, tava, óbvio, né? Só que eu tava... Era uma situação complicada pra eu sair, porque era outro estado, era outra cidade, tem todos esses fatores que eu mencionei, né? Mas assim, me faziam perceber. Mas assim, eu também tentei ter conversas pra terminar enquanto a gente tava lá. Tipo, terminar isso que a gente tava tendo. Que não era um namoro, porque a gente nunca teve uma conversa de ser um namoro ou algo do tipo. A gente falava que a gente tava se conhecendo, né? E daí eu tenho alguns amigos que falam, tipo assim, mas tu namorou. Gente, não era um namoro. Namoro é um acordo. No momento que não existe um acordo de namoro, tipo assim, não é um namoro, a gente tava realmente se conhecendo, era uma ficada, sério, sei lá, era uma, tipo assim, uma coisa de exclusividade, no sentido de que a gente não ficava com outras pessoas, mas hoje em dia eu não sei dizer se era uma relação de exclusividade, ou porque eu posso dizer que eu não ficava com outras pessoas, porque hoje eu olho pra trás e, tipo, percebo que essa pessoa tinha zero respeito por mim, então é muito provável que ela também estivesse ficando com outras pessoas, sei lá, né, enquanto ficava comigo, porque, enfim, era uma relação à distância e tudo mais, né? Mas, enfim, eu tinha conversas de terminar, e ele simplesmente não aceitava terminar. Ele falava, não, mas mas eu gosto muito de ti, não, eu vou mudar, eu vou voltar a ser normal, vou dananã, tipo, ia prometendo várias coisas que eu falava, tipo, tá bom, então tá, vou dar uma chance, né, vou dar 2, vou dar 3, e tipo, eu realmente dei várias chances. Eu acredito que a gente tem que dar, tipo, segundas chances, assim, pras pessoas. Eu dei, talvez, 37 chances, talvez, né, Mas é isso, eu, tipo, né, tentei a minha parte, eu fiz, me esforcei pra fazer dar certo. Eu acho que, tipo, relacionamento é uma construção também, então por mais que ele fizesse coisas que me magoassem, a minha primeira tentativa era sempre falar, tipo assim, olha, isso me chateou por causa disso, se tu puder não fazer isso novamente, né, era a forma que eu tentava de resolver as coisas, né? E aí ele tinha 2 opções, tipo assim, realmente se importar comigo, demonstrar que ele gostava de mim e se adaptar, né? Mudar algumas atitudes ali, algumas coisas que ele fazia, ou fazer o que ele continuou fazendo, né? Que era repetir essas coisas, demonstrando que ele não se importava nada comigo e que era isso, né? Eu acho que, tipo assim, num dos primeiros episódios do podcast eu falo, né, que tipo assim, acho que uma das maiores demonstrações de amor que as pessoas podem demonstrar uma para as outras é realmente, tipo assim, mudar pela outra pessoa, aprender coisas novas pela outra pessoa que você gosta, né? E eu tava ali, tipo assim, ensinando coisas pra ele sobre mim, sobre a forma que eu via o meu corpo, a forma como eu gostaria de ser tratado, sobre essas coisas assim, e ele não tava disposto a aprender nada sobre mim ou sobre, enfim, nada, não tava disposto a mudar nada das atitudes dele pra, tipo, construir algo comigo, sabe? Como eu falei, eu não acho que a gente tem que deixar de ser quem a gente é pra ficar com uma pessoa, né? E quando eu falo, tipo, que a gente tem que mudar, tem que aprender coisas com outra pessoa, não é deixar de ser quem a gente é, mas é, tipo assim, também nos tornar melhores, né? Eu acho que, tipo, eu vejo um relacionamento muito dessa forma, assim, a gente tem que estar com uma pessoa que nos faça crescer também, né? Ser uma pessoa melhor, ser alguém mais, sei lá, que nos ajude a caminhar na direção de que a gente se torne quem a gente quer ser, assim, sabe? Dentro de uma relação também tem que ser assim. E não era o que estava acontecendo, sabe? E então no último dia, assim, eu me despedi dele e tal, ali, enfim, eu me despedi da família dele, acho que da mãe dele também, que eu me emocionei um pouco quando eu me despedi dela, porque era uma pessoa que eu realmente gostei, que me acolheu, que foi muito querida, que conhecia o filho dela muito melhor do que eu, sabe? E talvez ela via que eu tava sofrendo um pouco, sabe? Mas que na situação dela também ela não podia fazer muito
muito além. Mas aí me despedi dela, me despedi assim, até logo. E depois entrei no ônibus pra São Paulo, pra depois pegar o avião. E outra, né, perdi o meu avião de volta por conta dele, né, tive que passar a noite no aeroporto por conta dele, né, perdi. Por sorte consegui remarcar gratuitamente o voo, né, não gastei mais dinheiro por conta disso, mas ele fez eu perder o ônibus, né, o meu avião de volta. E, enfim, e aí foi isso, sabe? E aí no caminho de volta, nessa noite no aeroporto que eu tive que passar por conta dele, eu já fui escrevendo meu textão, né? Nossa, gurias, eu tenho esse texto guardado, né, num print, em algum HD aqui dentro, mas não vou resgatar isso aqui agora. Mas era um texto que eu era, tipo assim, nossa, eu amassei, eu lacrei, eu divei. Tipo, não de tipo assim, eu humilhei ele, mas eu, tipo assim, eu lacrei no sentido de que, tipo assim, eu consegui expressar bem pra ele sobre tudo o que ele tinha feito eu me senti naqueles dias de humilhação, de desrespeito, de tudo mais. Eu não xinguei ele, eu não briguei com ele, eu acho que não é... não faz parte muito do meu jeito, assim, sabe? Tipo, humilhar, xingar, brigar, ser violento, assim, sabe? Mas eu expliquei com palavras muito delicadas e carinhosas o quanto ele tinha me machucado e feito eu, tipo assim, me sentir triste, sabe? Naqueles dias e por conta de tudo aquilo que eu tinha vivido e eu tinha falado pra ele, eu tinha verbalizado o quanto aquelas coisas tinham me machucado e ele demonstrou indiferença. Por esse motivo a gente não ia mais ficar junto, pipipi, popopó. E aí, enfim, ele ficou extremamente chateado, né, por eu ter terminado, tipo assim, por WhatsApp, mas eu tinha tentado terminar pessoalmente e ele não aceitava, né, então foi a única opção que restou. E também era num contexto em que eu já não tava mais num ambiente que era meio que dominado por ele, né, a cidade dele, a casa dele, o estado dele, a propriedade dele, assim, sabe? E aí eu me sentia mais seguro também de daí colocar esse ponto final, sabe? E que, enfim, por, né, períodos depois ele insistiu pra gente voltar, pra gente manter uma boa relação. E daí eu falei, não, olha, a gente pode ser amigos, né? É isso que eu posso oferecer. E ele não soube lidar também com essa amizade, sabe? Tanto é que ele aproveitava o acesso que ele tinha a mim via redes sociais de retomar coisas, assuntos e comentários e tentava, tipo assim, me humilhar de outras formas, assim, sabe? Por exemplo, se eu postava um story, ele ia lá corrigir meu português. Tipo assim, cara, eu escrevi propositalmente errado. Tipo assim, é a minha rede social, é a forma que eu me comunico com os meus amigos aqui. E ele vinha nesse tom de tipo, olha só pra te dizer, né? Tipo assim, sabe, achando várias formas de me humilhar, assim, tentar me menosprezar. E daí eu falei, gente, olha só, eu dei a oportunidade dele também se manter por perto como um amigo, porque eu realmente não guardava rancor, eu só não queria mais estar perto, não queria mais construir uma relação com ele, né? Mas a gente podia, enfim, ser amigo, manter contato, sei lá, sabe? Só que ele não soube aproveitar também esse espaço, né, que ele tinha de amizade. E aí a única opção que ele me restou foi de bloquear ele, né? Enfim, gente, até muito recentemente ele continuou buscando formas de retomar contato, sabe? De se aproximar, sei lá, fazer o quê e sei lá pra quê, sabe? Ele manda mensagem pra minha irmã, pra minhas primas, pras pessoas que eu tenho por perto. Gente, assim, ó, é uma falta de noção. Porque daí, tipo assim, né, eu parei de ter contato com ele, fui lá, apaguei também, tipo, né, mandei mensagem, me despedi dos amigos, não expliquei porque que eu tava terminando, porque também, né, não queria expor ele, acho que os amigos dele devem conhecer ele muito bem, não precisava das minhas situações pra também criar um atrito entre eles, mas eu só falei, olha, não estou mais junto, vou me afastar, né? Enfim, acho que os amigos dele também não foram super educados, foram super queridos e falaram, não, tá tudo certo, tá tudo bem você se afastar, é isso. Só que ele também ficou chateado de eu ter me afastado dos amigos dele, sabe?
E que eu, na minha perspectiva, é a coisa correta que eu tava fazendo, né? E ele não, ele queria ficar perto da minha prima, dos meus amigos, do dananã, das pessoas que, tipo assim, sabiam tudo que ele tinha feito pra mim e que também não queriam manter contato. E ele fica tentando manter contato, acho que até hoje, sei lá, sabe? Ai, uma falta de noção, assim. Mas, assim, esse episódio, esse programa não é pra, tipo assim, uma coisa pra agredir ele, pra falar mal dele, pra tananã. Mas eu quero que vocês vejam como, tipo assim, situações que aconteceram comigo e que eu acho que me trouxeram muitos aprendizados, assim. Eu acho que principalmente de uma perspectiva de ser uma pessoa de 25, 26 anos na época, que nunca tinha vivido algo afetivo, amoroso, romântico, assim, sabe? E de que realmente, tipo assim, às vezes a gente vai, né, o fato da gente ter, sei lá, 20, 30 anos, não significa nada se a gente nunca viveu essas experiências, tipo, românticas, assim. Era a primeira que eu tava vivendo, eu tava muito iludido, assim, com as coisas boas. E no início realmente foi muito bom. Só que com o tempo ele foi mostrando que ele não era aquela pessoa do início, sabe? E, nossa, eu sou muito grato por eu me conhecer muito bem, sabe? E pelos meus amigos também me conhecerem muito bem. Porque eu tive a sabedoria de muito cedo sair daquele lugar, sabe? Tem pessoas que, sei lá, acho que ficam anos, décadas em relacionamentos extremamente tóxicos, assim. E eu fiquei, sei lá, 3, 4 meses. Óbvio que na minha cabeça parece que faz muito tempo, porque eu tava vivendo 10 dias muito intensos, assim, sabe? Mas foi um período curtíssimo, 3, 4 meses, assim, sabe? Então, o fato de eu me conhecer e de saber o que eu quero pra minha vida, o que eu mereço, o que eu não mereço, as situações que eu quero viver, as situações que eu não quero viver, e me enxergar, e também de ter meus amigos por perto pra dizer assim, nossa, Gia, tipo assim, tu não é essa pessoa, tu não deveria querer isso pra tua vida, e etc. Também foi muito bom, assim, foi muito importante, e saber identificar também esses recados que o universo me deu, sabe? Tipo assim, volte pra você mesmo, seja quem você é, você não merece essas coisas, tudo mais, tipo, de saber identificar esses recados, assim. Eu sou muito grato e muito feliz porque essas coisas aconteceram, da forma que aconteceram, porque eu soube sair dali muito rápido, sabe? Hoje eu olho pra trás com orgulho, assim, de ter saído tão rápido dessa situação, de não deixar ser um namoro, ou ser algo mais sério, ou ser uma outra coisa, sabe? Então, óbvio, acho engraçado, acho que fui patético em alguns momentos, mas eu olho principalmente com orgulho, sabe? Por ter identificado essas coisas, por ter saído rápido, por ter lidado de uma forma madura, por em nenhum momento ter sido agressivo ou violento, ou machucar ele de volta, sabe? Acho que quando alguém nos machuca, talvez a gente tenha esse instinto de, vou machucar de volta, sabe? E não é quem eu sou, não é a forma que eu acho certo de lidar. Então acho que fui muito carinhoso, muito tranquilo, muito educado todos os momentos, até o momento final, até o momento do término, até o momento de, tipo assim, falar, olha, não quero mais estar junto, por isso, isso. Não maltratei ele de nenhuma forma, né? Muito pelo contrário, ele encontra formas de até hoje tentar, sei lá, ser agressivo, se vingar, sei lá o que ele quer na cabeça dele fazer, sabe? Esses dias eu recebi Esses dias não, né? Ano passado, eu acho, sei lá. Recebi um SMS do nada, que era o único lugar que ele não tava bloqueado, assim. Que aí veio um SMS me xingando, falando que ele nunca tinha gostado de mim, que ele tinha ficado comigo por pena. Que tem até uma frase que, tipo, alguns amigos vão lembrar que eu compartilhei, né? Enfim, gente, uma mensagem extremamente violenta, tá? Mas que eu compartilhei com meus amigos, e aquilo ali não tem poder de me atacar, sabe? Que, enfim, vou falar a frase e depois eu termino de explicar, que é aquela lá, homem é homem, rato é rato. Tipo assim, tentando me chamar de rato, tentando falar que eu não era homem, que eu não era não sei o que lá, não sei o que lá. E tipo assim, gente, sério. Enfim, né, acho que teve um outro episódio aqui do programa aqui, do podcast, que eu falei que, tipo assim, a gente tem que saber as pessoas que podem nos ferir. E eu já falei que, tipo assim, é minha família, meus amigos, depois o restante, ninguém mais consegue me ferir, me machucar, sabe? Então ele mandou esse SMS tentando me humilhar, tentando falar essas coisas horríveis, extremamente violentas, assim, só que, tipo assim, gente,
ai, não me atacou. Óbvio que na hora eu fiquei um pouquinho triste, pensando, tipo assim, nossa, que ruim que ele guarda esse sentimento por mim, ou que ele pensa isso sobre mim, mas, tipo assim, não me atacou, não me ofendeu, porque eu sei exatamente quem eu sou, eu sei as pessoas que eu tenho por perto, eu sei as relações que eu quero criar, eu sei tudo isso sobre mim. Então ele não tem poder nenhum, e melhor, eu sei as coisas que a gente viveu lá no início, e eu sabia que eram verdadeiras e tudo mais. Depois, tipo, terminou, sei lá, tomou um outro rumo, mas no início, aí ele falou, tipo assim, fiquei com você por pena. Ai, tá, olha só. Eu sei, eu tenho memória, eu lembro, eu sinto, eu sou uma pessoa bem, assim, né? Sabe o que está vivendo, o que está metida, assim, sabe? Então eu sabia que no início ele não tava comigo por pena, tipo, como ele falou naquela mensagem, sabe? Então, aquilo ali, ele real não conseguiu me atingir. E acho que, passa uma energia ruim também, né? Tipo assim, a pessoa tá ainda nessa página, tá ainda tentando isso, tá ainda tentando me atingir, se comunicar comigo de alguma forma, me violentar, sei lá, sabe? É pesado isso, né? Mas enfim, eu não tô nessa página, eu não tenho esse objetivo de machucar ele de nenhuma forma. Esse episódio não é pra expor ninguém, até porque eu não falo o nome de cidade, não falo o nome dele, não falo nada, né? Mas... porque não é pra ser uma vingança, não desejo mal pra ele, muito pelo contrário, desejo que ele encontre a felicidade, seja super feliz e tudo mais. Mas é isso, né, gente? Eu acho que essas situações nos proporcionam algum aprendizado, assim. E só pra concluir o pensamento também, sabe, sobre aquilo que eu tava falando de ser uma pessoa que viveu poucas relações, né, e que conviveu pouco com afeto, esse afeto romântico, assim, eu acho que tem esse perigo de, às vezes, a gente aceitar algumas coisas, assim, que não são saudáveis, não são boas pra gente, assim. Então eu entendo que talvez eu tenha sido um pouco ingênuo naquela época, mas faz parte de aprendizagens, assim, sabe? A gente, assim como aprende a como se comportar no trabalho, aprende a como se comportar em família, em relacionamentos a gente também tem que aprender a como se comportar. E se a gente nunca viveu um relacionamento, a gente não tem como saber exatamente como se comportar ou como vai se comportar, tem que ser uma construção. E ali eu não estava sendo respeitado e optei por sair dali, né, como em qualquer área da minha vida eu teria feito, né. Então é importante a gente se conhecer pra isso também, né, identificar essas coisas logo e não ficar muito tempo nessas situações, porque senão a gente só vai se enterrando, aqui tipo uma areia movediça, assim, a gente vai afundando e vai ficando cada vez mais difícil sair, né, dessas situações, assim. Mas enfim, esse episódio ficou longuíssimo, mas eu espero que vocês tenham gostado. Ele é um episódio também, assim, super íntimo, então eu espero que vocês ouçam essa história com a devida comédia que ela merece, riam dela, podem rir, mas também com um carinho e com o respeito, né, que, enfim, a gente cria aqui dentro, né, entre a gente. Então eu espero que vocês respeitem essa história também. Podem passar adiante. Eu sei que no lugar que eu corto o cabelo, né, há muitos anos eu contei já essa história, e é um meme interno, assim, do, tipo assim, toda vez que eu tô contando uma nova história ou alguma coisa assim, ele pergunta, tipo, mas esse não tem um quadro do ex na parede, né, tipo, o quadro do ex na parede, assim, é meio que um meme, assim, sabe? Enfim, fiquem à vontade para usar e repassar essa história, mas sempre com muito respeito, que é algo que a gente constrói aqui dentro do podcast, né? Mas é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Obrigado a quem ouviu até aqui, obrigado por esse 1 ano de podcast, por esses 20 episódios, e espero que venham muito mais pela frente, né? Então é isso, um beijão, fiquem bem, até o próximo episódio, tá? Beijos!